Ah, tá. Sim, sobre o feedback. O que que eu queria te passar? É, à medida que você vai melhorando e que você vai crescendo, eu consigo perceber mais detalhes a respeito da sua visão de mundo. Então, eu consigo entender certas nuances que antes eu não tinha como perceber, porque, enfim, vida. E aí, o que que eu noto especificamente? Você pode só fechar seu microfone rapidinho, porque tá dando. Eu tô me ouvindo. É, pelo seu histórico, por tudo que a gente já conversou e tudo mais, você tende a ter um padrão de medo. O que que eu acredito, tá? A minha leitura. Eu acredito que você aprendeu a ler pessoas para se proteger. E quanto melhor o seu reforço foi, quanto menos, eu tô supondo, quanto menos esporro eu levo, quanto menos brigam comigo, quanto menos me maltratam, mais significa que a minha leitura tá certa. Então, a gente sempre tem reforços para nossa personalidade e tudo mais. E aí o que que eu percebo? Que que às vezes a sua leitura se torna superficial em situações de estresse. Principalmente quando você tem muito medo de ter errado. Porque você acaba julgando aquele comportamento, aquela reação imediata da pessoa como uma interpretação profunda de como ela se sente. Entendeu? Então, por exemplo, a gente estava na reunião estratégica com uma cliente que é uma cliente que está não somente inflamada, mas a gente já teve vários pequenos problemas pontuais ao longo do caminho com a equipe e tudo mais. Aí qual é a. Quando a gente entrou na reunião, você teve medo de falar diretamente com ela. Esse medo eu suponho que seja porque ela é uma pessoa que esbraveja. Ela é do tipo de cliente que esbraveja. Tem um cliente que esbraveja, tem um cliente que fica calado, de repente ele só te demite. Ela é do tipo que esbraveja. E como ela, eu já tive vários clientes, vários. Clientes que me xingam na reunião e que acham que a culpa é minha. Esse padrão que ela apresentou na reunião não é um padrão atípico. Ele é um padrão típico. Quando a gente está falando de um volume de dinheiro ou de reputação grande, as pessoas diferentes reagem de forma diferente à pressão. Ela está no grupo dos que explodem e põem a culpa nos outros na pressão. E aí o que que eu notei? Que você tava, como a gente estava conversando no privado, eu estava conseguindo entender as suas leituras e foi aí que eu consegui entender a construção do seu raciocínio. Não, a gente nunca pode ter medo de uma pessoa que esbraveja. Nunca. Até porque, tipo assim, o que essa pessoa vai fazer com você? Ela vai te bater? Ela vai te demitir? Qual é o pior cenário que pode acontecer? Não existe pior cenário. Porque se você perde o cliente, é só você conseguir outro. Se esse cliente tá te culpando de uma coisa que você não fez, foda-se. Não existe pior cenário. Então não tem, num ambiente profissional, não tem por que você ter medo daquela pessoa. Nunca tem, sabe? Mesmo que essa pessoa possa te prejudicar. Se essa pessoa te prejudicar nesse ciclo social, foda-se, existem tantos ciclos sociais nesse mundo. Porque essa pessoa realmente poderia, vamos supor que fosse outro caso, como já aconteceu comigo. O cliente faz uma merda gigantesca, entendeu? Na própria empresa, toma decisões absurdas e me coloca como culpada, assim, que eu não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo. Aí pega e depois fala que eu sou culpada num determinado ciclo social. Só que porque eu tenho esse negócio de ficar me posicionando, etc., participar de palestras e tudo mais, afeta. Principalmente pessoas que não me conhecem. E mesmo que afetasse todo mundo, não tem problema. Grupo é grupo, sabe?
Informação errada você combate com informação certa. Com reputação, consistência, por mais que às vezes a pessoa pode perder confiança, enfim, acho que eu já tô devagando demais. Deixa eu voltar aqui pro assunto. Tô indo muito além. Então, assim, ó, o que eu quero te dizer com isso? Quando você estiver com a pessoa, é muito importante que você se conheça. Você tá com uma pessoa que é uma pessoa que tem um padrão mais agressivo, lembra, você vai tender a ver essa pessoa ainda mais agressiva do que ela pode querer estar sendo. Ali naquele ambiente especificamente eu conheço a pessoa. Então eu sei com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, valendo queimar, arrancar meu braço fora, que a pessoa não estava, as leituras que você estava fazendo não estavam coerentes com o que estava acontecendo. Tipo, ela tá querendo sair, ou ela não tá vendo sentido na reunião, ou ela tá brava, não tá aceitando. Eu tenho certeza que não, porque naquele caso ali, ela é do tipo de cliente que ela não quer, eu não sei te dizer como, indicadores claros, mas indicadores específicos, mas tem certos clientes, principalmente clientes que têm essa necessidade de poder, que ele não quer que você necessariamente esteja fazendo algo bom. Ele quer saber que você sabe o que você está fazendo. Então, quando ele te coloca contra a parede, ele quer sentir que você nunca dá as costas para a parede. Ele te empurra para o canto e você dá as costas. Você faz de conta que você dá uma volta e você não se encurrala, entendeu? Eu já ouvi isso do empresário. Teve um cliente que eu atendi que ele já teve empresa em 5 países diferentes, na, na Grécia, no Canadá, Estados Unidos, sei lá, nem lembro mais. 72 cidades, 91 negócios que ele investiu, cara gigantesco. Um dia a gente tava conversando, ele me falou que queria... Ele me falou depois que ele queria saber se eu poderia ser sócia dele um dia. Como se eu estivesse na pista, né? Mas tudo bem. E aí ele começou a me fazer umas perguntas relacionadas ao atendimento. Ele começou a me fazer umas perguntas assim, não, mas isso aqui não tá certo. Coisas óbvias, assim, coisas tipo, a meta que a gente traçou, a gente não alcançou porque especificamente ele não fez tal coisa. Aí ele, não, mas isso aqui não tá certo, a gente falou, você me prometeu tal coisa e não entregou. Aí, basicamente, ele tava me medindo. Só que eu tenho uma forma padrão de reagir com esse tipo de pressão, que é diplomacia. Então, sim, combinamos, realmente, a gente fez isso, isso e isso, e faltou essa e essa ação para atingir esse resultado. Às vezes o que a pessoa só quer é ter certeza que você sabe. Entendeu? Não quer dizer que a pessoa tá achando ruim, não quer dizer que a pessoa tá brava. Eu não lembro direito qual foi o tema da reunião que a gente estava. Eu não me lembro, de verdade. Mas eu sei que esse é o ponto, assim. Naquela reunião, especificamente, a única coisa que ela queria é se sentir segura de que as coisas estão no controle. Acabei de lembrar o tema da reunião. A gente estava trazendo diretrizes específicas para cada uma das pessoas e a gente estava validando junto a ela um plano de ação estratégico que envolveu um monte de gente e ainda por cima eu estava aproveitando esse momento para mostrar para ela a quem caberia essa função no futuro. Ou seja, eu estava treinando ela para gerenciar no futuro junto com uma reunião de planejamento de ações. E daí ela começou a entrar, é normal, como a pessoa às vezes não tem muito clareza a pauta, ela começou a se ater a detalhes. Não, mas esse detalhe aqui não foi isso bem que aconteceu. Aí, tá bom, não tem problema. Quem que tem a pauta é você. Quem tem a pauta não é a pessoa. E aí, mesmo que ela se irrite, mesmo que ela se estresse, tipo, eu, como consultora, não vou sair dali até eu ter certeza. Eu senti no meu coração que ela me entendeu. E eu vou insistir. Sem medo de ser feliz. Sacou? Mesmo que pareça que ela não tá gostando, mesmo parece que ela já esteja cansada disso, não me interessa. Eu sei que essa mesma característica minha é uma característica que incomoda muitas vezes. É uma característica que caracteriza liderança,
e que às vezes incomoda, porque, tipo assim, meu Deus, então você tá querendo ganhar essa discussão a qualquer custo. Não, eu só quero ter certeza que quando você vetar o meu raciocínio como cliente, você vetou não só um resultado que você entendeu superficialmente, mas que você vetou todo o meu raciocínio, porque o mesmo raciocínio que eu tive para chegar nessa conclusão, eu posso estar usando para chegar em outras conclusões. Então, se o meu raciocínio está errado, o meu entendimento é de que eu preciso corrigir tudo que resulta desse raciocínio. Se o cliente pergunta, ela, no caso dela, eu sei que ela entende, porque a gente já teve essa dinâmica várias vezes. Mas se fosse um outro cliente, eu explicaria por que eu estou sendo insistente, sabe? Qual é a minha preocupação por trás dessa insistência? E eu sei que isso, muitas vezes, é nesse momento que eu falo que o povo gosta, que eu não consigo entender, tipo, parece que a pessoa gosta de levar soco na cara. Porque normalmente ninguém dá feedback para o empresário. E o empresário também é uma pessoa insistente. Então, se você desiste na primeira, segunda, terceira vez que ele fala assim, isso não faz sentido, quem vai talvez querer confrontá-lo? Entende? Na minha cabeça é o nosso papel, como editor mesmo. Não, não numa posição de qualquer outra coisa, como editor. Mas é isso, eu também entendo que cada pessoa tem sua limitação e também tem seu perfil. Faz sentido pra você?